Olá, vocês estão bom ou não? Deus abençoe a sua vida. Quer economizar? Se inscreva no canal do Giga. A gente monitora o mercado ajudando você a encontrar aquele precinho mais barato. E hoje é vídeo de testes, de análise de duas placas que está na boca do povo, a 3060 versus qual, Gigão? A 6600. E aí, cara, será que tem muita diferença? O que a gente vai tentar avaliar para você e assim, a gente vai pegar uma 3060 Asus TUF, né? Que é uma das melhores placas 3060 do mercado, a gente também vai comparar contra a 6600 das ROG, o PCB Challenger, que tem uma excelente temperatura. E o primeiro ponto que a gente tem que ressaltar, a RX 6600 da AMD consome 100 watts, significa que essa placa ela tem um consumo um pouco maior que uma 1650, cara. É uma coisa assim bizarra, ela chega a consumir menos do que uma 1660 Super. Ou seja, uma fontezinha de 400 watts de boa qualidade, você consegue rodar uma 6600. Já a placa da Nvidia 3060 é 160 watts. 160 watts. Então você já vai precisar de uma fonte melhor. 500 watts de boa qualidade. Então, no quesito eficiência energética, a AMD está na frente. Está na frente da Nvidia. Quem diria, hein? Quem diria? Porque nas gerações passadas, a AMD ela entregava menos performance com temperatura lá em cima e consumindo muito, principalmente a geração Pascal. Que virada de mesa, que virada de mesa. E as duas placas são frias, têm excelentes temperaturas e operam com um clock lá em cima. Então não tem desculpa, tá? A nossa bancada de testes é ele, o Ryzen 7 5700X, B550M Plus da Asus TUF, duas memórias da Crucial 8GB 3200CL16, SSD M2 NVMe da ZADAK de 3500MB, uma fontezinha da Core Ecto XPG 850 watts. Bacana, vamos embora para os testes. 1080p na tela para você e a gente observa uma vantagem aí para 6600. Quad HD nós testamos também e essa vantagem se inverteu a favor da 3060, tá pessoal? Então, de uma resolução para outra, a gente conclui 1,93% em favor das 6600, mas a diferença delas não é grande, 4 FPS em 1080p versus 2, que pode considerar até o empate técnico em Quad HD. 1080p na tela para você, preset Ultra padrão do jogo, 6600 se deu melhor. Agora o preset baixo 1080p e agora a 6600 volta a vencer, Quad HD, a situação já se inverte em favor da 3060, mas a diferença é pequena. E baixo, agora em Quad HD, a gente tem um empate das duas placas, tá? Lembrando que a gente testa em live, a gente testa nas mesmas condições, o mesmo mapa. Competitivo é difícil, né, dar o mesmo peso em todos os testes, mas isso é apenas uma média e no geral a 6600 foi 6,5% mais rápida. O Ozone a gente testa num preset que a gente considera um alto, pausa para ver as configurações, 1080p. Esse preset ele não pesa tanto, não tem tanta diferença assim se você jogar no mínimo, tá? E a 6600 foi melhor aí, quase 10 quadros, Quad HD. A situação ainda se amplia em favor da 6600, ainda fica um pouco mais elástica. Tá aí para vocês 16,5% em Quad, 6% em Full HD. Tirando a média de ambas as resoluções, a gente encontrou 11,25% da 6600 no Ozone. 1080p na tela para você, preset Ultra, texturas no alto, tá? Bom, e você tem uma vitória da 3060, uma vitória de 15%. Quad HD a gente testou também e essa diferença está em 10% em Quad HD, 3060 superando aí a 6600, tá bom? Então tá aí, 15% no Full HD e 10% em Quad, a média das duas resoluções dá 11%. Então a 6600 é 11% mais lenta.
1080p na tela para você, e aí a 6600 se sobressai com relação a 3060 9.68. Quad a gente testa também e a diferença se inverte, mas é praticamente um empate, né? 2 frames é uma coisa muito pouco relevante. Então você tem aí a 6600 tirando a média das duas resoluções vencendo em 6.9%. Alto padrão do jogo, 1080p na tela para você. E a 6600 deu um passeio na 3060. A diferença foi muito grande, né? 25% foi uma coisa bizarra. Quad HD alto a gente testa também, a diferença aí cai para 6.82%, ficou uma coisa mais dentro do esperado, tá? A gente testa também o preset baixo, na verdade é o competitivo, tudo no mínimo a visão aí no épico, tá? A diferença aumentou para 37.8%, cara, eu achei realmente bizarro isso. Quad HD nesse preset competitivo a diferença foi de 28.17%, a plaquinha da AMD foi muito, mas muito superior no Fortnite. Então tá aí para vocês, a média geral daria uns 24%, tirando a média de todos os cenários. Preset extremo, 1080p na tela, e aqui a 3060 ela vence por 2 quadros, praticamente empate, né? Ultra a gente testa Quad HD e exatamente o empate, então nesse jogo, na minha visão, a gente tem um empate entre as duas placas, é a mesma performance, não tem diferença nenhuma. 1080p na tela para você, e aqui a gente tem uma vitória para 3060 em 10,5%. Quad HD, preset Ultra com FSR no qualidade, e a diferença ela baixa para 5.76%, 3 quadros, né? Então o Quad HD foi quase um empate técnico, em Full HD foi 10,5%, tirando as médias em ambas as resoluções, a 6600 perdeu por 8% aproximadamente. GTA a gente testa com tudo no máximo, MSA 4X 1080p na tela para você. Aqui a 3060 deu uma surra, mas muito bem dada na 6600, 31% de diferença. Quad HD, a surra dá uma amenizada, mas é muito alta, 29,5%, então sem palavras, aqui foi um banho aí da 3060 e a média dá 30% mais performance. 1080p na tela para você e mais um couro da 3060, agora 18,5%. Quad HD, e o couro aumentou em quad, né? Agora passou para 21,82%, tirando a diferença das duas resoluções, a 6600 ela é 20% mais lenta, é uma coisa muito considerável. 1080p na tela para você, preset Ultra padrão, né? 6,74% com a vantagem para 3060. Quad HD, no Quad a diferença ficou em 3% a favor da 3060, pessoal. Então nós temos aí uma vitória da 3060, né, em quase 5%. Red Dead a gente testa no preset do canal Hardware Unboxed, 1080p, a gente considera esse preset um alto padrão, e a gente encontrou aqui uma diferença de 12,24%. Quad HD, a diferença reduziu, mas está bem próximo, né? 11,76%, a 3060 levando a melhor. Tirando a média das duas resoluções, a gente encontrou 12%. Então a 6600 ela é 12% mais lenta nesse jogo. Resident Village a gente testa no preset Ultra, respeitando apenas as VRAMs, 1080p na tela para você. Uma diferença de 4,27% em favor da 3060 Quad HD. Em Quad a gente tem uma diferença maior em favor da 3060, chegando a 9,26%. Tirando a diferença de ambas as resoluções, a gente tem 6,76% a favor da 3060. 1080p
Nós testamos o preset máximo do jogo com MSA 2x, tá aí uma diferença de 5% em favor da 3060. Quad HD a gente testa e a diferença aumentou para 11,86% em favor da 3060. Pegando a média de ambas as resoluções, a gente encontra 8,77% em favor da 3060. Chegamos ao final dos nossos testes. Os jogos competitivos é muito difícil a gente considerar na performance relativa porque é quase impossível você reproduzir exatamente o mesmo peso sobre as placas. No entanto, a gente considera entre aspas porque a gente faz vários testes e até lives ao vivo sem edição, então dá para vocês terem uma noção. Eu já observei isso de uns tempos para cá, que a AMD ela tem se saído melhor nos jogos competitivos, tá? E vocês observam que aconteceu isso, aconteceu uma distorção muito grande no Fortnite. Eu devo testar novamente a 3060 e a 6600 daqui a um tempo. Eu devo querer testar novamente, mas foi uma diferença grande, né? Quase 38% é muita coisa, a gente deve querer testar um pouquinho mais para frente, mas a gente faz live ao vivo, então você pode também comparar nas nossas lives o desempenho dessas placas. O único jogo competitivo que a 3060 levou a melhor foi no Rainbow Six. Em Quad HD se repete o mesmo cenário, né? Basicamente a AMD sendo um pouco melhor e no Rainbow Six a 3060 levando a melhor. Já nos jogos casuais, a gente consegue reproduzir o mesmo impacto, o mesmo peso sobre as placas, então a gente considera na performance relativa geral. A AMD, a 6600, consegue ser melhor em apenas 2 jogos. 2 jogos. Eu vou repetir. Apenas 2 jogos. Quando a gente pega ali o Forza 5, a gente tem um empate, né? 2 frames, né? Então ela perde por 3%, mas é 2 frames, então é praticamente um empate. Então quer dizer, a AMD ela ganha em 2 jogos, empata em 1 e vai perder nos demais, né? Então a 3060 ela se saiu melhor em todos os cenários que a gente testou e no GTA foi 31%, né? Depois seguido aí de Horizon Zero Dawn com 18,5% e no Cyberpunk 15,69%. Os outros jogos, né, até ok, a gente tem o Red Dead com 12, God of War com 10, mas são diferenças interessantes e relevantes, tá? Já em Quad HD, a situação se manteve praticamente a mesma coisa, né? Não teve diferença praticamente desse cenário, né? Você observa que a 6600, na verdade, ela perde em todos os cenários em Quad HD, só que assim, ela fica praticamente empatada ali no Valhalla, no Far Cry, no Forza, né? E quase um empate também em God of War com FSR, então você vê que é quase um empate. Quase um empate. Lembrando que o God of War a gente utiliza DLSS quando a gente testa a placa da NVIDIA, VSR quando a gente testa a placa da AMD, isso a gente faz também em Cyberpunk, tá? O que a gente fez? A gente somou todos os frames, né, médios da 3060 e da AMD, da 6600, e a gente tirou uma média. Então a gente pegou os competitivos, a AMD venceu ali em 1080p, uma média ali de 12,78%. Já em Quad HD ela vence por 8%, mas se observa que tanto em 1080p ambas as placas estão acima de 200 quadros, então com ambas as placas você vai conseguir jogar muito bem, fazendo ali os 165 Hz, né? E em Quad HD, uma coisa interessante, que apesar da AMD ganhar, né, mostra também que a 3060 consegue fazer 149 frames de média, que dá para você também jogar no monitor 144 Quad HD, e a AMD ficando mais próxima ali dos 165. Nos casuais, a AMD perde, né, em 1080p em 8%, quer dizer, a 6600 ela é 8% mais lenta, né? E casual em Quad HD, a AMD é 10% mais lenta, né? Então, se a gente pega e tira a média dos casuais 1080p, casuais Quad HD, a gente chega a uma conclusão que hoje
Nos meus testes, né, nos testes atuais, a gente pode afirmar que a 6600 atualmente ela é 9,45% mais lenta em comparação a 3060, tá? E nos competitivos meio que isso é o contrário, né? A 6600 ela é 10,41% mais rápida e se eu tirar a média dos competitivos versus casuais fica 0,96%, meio que empata as placas. Mas como eu expliquei, para ser justo, a gente não pode considerar ao pé da letra os competitivos porque é muito difícil você ter o mesmo peso em todos os cenários de testes. Então, eu dei uma olhada aqui na avaliação do Tech Power Up da 6600, eles avaliaram ela aqui. É uma placa que tem um barramento de 128 bits e isso meio que também dá uma capadinha nela, né? O barramento também influencia um pouco na performance. É uma placa que foi lançada em outubro de 2021, né? Então uma placa que está quase fazendo um ano, ela não tem um ano que foi lançada ainda, né? Ela é X8, tá, pessoal? Ela é PCI Express 4.0 X8, tá? Bom, de acordo com o Tech Power Up hoje a gente tem 7% de performance a mais para 3060. Isso aí é o Tech Power Up, a performance relativa deles. E você observa que a 6600 meio que ela está empatada com a 2060 Super aqui no Tech Power Up. Guigão, o que você achou desses comparativos? Bom, me surpreendi. Eu esperava que a 6600 tivesse mais próxima da 3060, estou sendo sincero. A 6600 é a placa que mais eu testei, que mais eu tenho conteúdo, que mais eu tenho lives. E assim, a gente não edita as nossas lives, não tem cortes. É o resultado ali, prático. E a 6600 tem muito conteúdo que a gente produziu sobre ela. E é uma placa que em live, né, você pode confirmar isso nos vários conteúdos que a gente já reproduziu. As placas da AMD têm se sobressaído nos jogos competitivos. Elas têm sido melhores. E nessa avaliação nossa, mais uma vez a AMD vence nos competitivos. Mas não tem como você fazer um teste extremamente correto tendo o mesmo peso, sim. Mas são lives e lives, horas e horas de testes e você tem como ter uma noção, ter uma média, a AMD está se dando melhor. Mas e para fazer live, né? A NVIDIA não é melhor? Bom, o codec da NVIDIA é melhor, só que como a AMD está performando melhor, quando você faz live com a AMD, meio que você vai nivelar 6600 com a 3060 nos competitivos. É isso que vai acontecer, porque a gente já fez live com a 6600 e foi isso que aconteceu, tá? Com relação aos jogos casuais, onde você consegue reproduzir exatamente o mesmo peso sobre as duas placas, me surpreendi de observar mais de 9% de performance em favor da 3060, eu esperava menos distância. No Tech Power Up é 7%, hoje a gente identificou 9,4%. Não é uma diferença tão grande. É a realidade nos testes que a gente faz com jogos populares no Brasil. Você pode comparar as nossas lives e observar. A gente trata aqui as coisas com muita transparência e honestidade. A placa da AMD está perdendo em 9,4%. No entanto, não quer dizer que ela é ruim. Não quer dizer que ela é ruim. Né? Ela consegue ter uma boa folga no Full HD e também rodar muito bem em Quad HD. Então as duas placas, elas têm a mesma condição, elas performam com muita folga em Full HD e entregam um Quad HD muito bom na maioria dos jogos. Tá? E essa diferença de 9,4% significa em 60 quadros de 5 a 6 quadros. Então mesmo que a NVIDIA vença, é 5, 6 quadros. Vai fazer diferença para você? Aí que você tem que avaliar. Porque para um usuário que vai só jogar, que vai pegar a plaquinha, vai jogar e tal, cara, você não vai perceber, é só quando a gente coloca lado a lado. E a questão é, para a gente falar que uma coisa compensa ou não, depende muito do cenário. Esse cenário a gente fala com relação a preço, a disponibilidade.
E a 3060 é uma placa muito inflacionada, sempre foi. Ela nunca teve um preço justo. A verdade é essa. A 3060, de acordo com o fabricante, ela deveria custar praticamente o preço da 6600. E aí eu te pergunto, você já viu a 3060 no melhor preço da 6600? Não. Então, quando a gente fala assim, olha cara, se você pegar a 6600 nessa promoção interessante, ela performa próximo de uma 3060, você vai pagar muito menos. É verdade. Porque 5, 6 quadros não é uma coisa tão absurda na média dos jogos, né? Tem jogo que a 3060 bateu 30%, beleza, 20%, seja uma coisa mais relevante. Mas a maioria dos cenários não. Então quer dizer, mesmo ela performando 9% menos, 400, 500, 600 reais a mais uma 3060 compensa? Não. Por isso que a 6600 ela é viável. E com relação a driver, eu não tenho problema com driver da AMD. Vai de você. Estou mostrando para você. Você vai chegar às suas próprias conclusões. Agora, uma placa para você ficar de olho é a 2060 Super. 2060 Super já apareceu na casa dos R$2.000. E quando você pega a 6600 e a 2060 Super, é praticamente a mesma performance. Se eu não me engano, no meu comparativo, a 2060 Super teve uma diferença de uns 7% da 3060. E a 6600 tem uma diferença de 9%. Então quer dizer, vai estar bem parelha a 2060 Super com a 6600. Eu devo trazer um comparativo na próxima semana. Então a 2060 Super pode ser uma alternativa se ela aparecer no bom preço para quem não quer AMD ou teme o problema de drive. Apesar que eu não tive. Eu entendo que algumas pessoas sofrem com isso, mas eu acredito que é mais uma forma de instalar o driver. Pelo software da AMD, ele às vezes dá alguns bugs e sobrescrever registros, então isso pode dar alguns conflitos, mas assim, instalando no PC formatado o driver da 6600, dificilmente você vai ter um problema. Bacana? Mais para frente eu pretendo retestar tanto a 3060 quanto a 6600, daqui a um tempo. Não vou retestar agora não, tá? Eu espero que você tenha gostado, mas deixa a sua opinião, o que você achou? Eu vou nessa, tamo junto, aquele abraço, é nóis e até a próxima.